Bom dia a todas e a todos. Espero que estejam todos bem. Está todo mundo dando tchauzinho aí, né? Hoje nós vamos ter também, paralela à programação da plenária, nós vamos ter o nosso bate-papo, né? Nós já temos os convidados aqui bem articulados. Nós pretendemos fazer, no dia de hoje, um debate sobre segurança pública, né? Nós temos dois temas importantes na área de segurança pública que estão na ordem do dia e provocando, inclusive, muitas tensões no Congresso, né? Porque são dois temas que tocam interesses de campos políticos totalmente divergentes, né? Para isso, a gente convidou aqui a Daniela Piquino. É essa a pronúncia, Daniela? É sim, Pedrosa. Isso, que é advogada da Justiça Global, que é uma entidade parceira que já atuou e atua em muitas frentes de luta com a sociedade de direitos humanos, né? Então, portanto, é uma presença qualificada aqui no meio da gente para poder debater esse assunto. E o deputado distrital Max Maciel, que ele é pedagogo e ativista, militante, não é? Do Partido Socialismo e Liberdade, aqui em Brasília, e que tem também acumulado discussões a respeito da questão da segurança pública. O nosso momento, como sempre, eu acho que as pessoas que já assistiram já sabem como é essa dinâmica, mas é importante a gente detalhar melhor também para os que ainda não participaram, né? A ideia é fazer num estilo de conversa, em que as pessoas possam interagir bem à vontade, não é uma palestra, ela não é carregada de formalidades, né? Ela é uma conversa entre as pessoas para que o tema possa fluir com bastante liberdade. É claro que a gente sabe que em temas como esse, questões políticas atravessam esses debates. Então, nós não vamos fazer também uma discussão eminentemente técnica, né? A respeito dos dispositivos legais, embora isso possa compor também o interesse da nossa conversa. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é fazer com que as pessoas compreendam o que está em jogo, não é? À luz também de uma conjuntura eleitoral que está se aproximando, e como a gente viu ontem e na madrugada de hoje, né, o que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, o que aconteceu no Senado ontem, nós podemos prever que nós teremos, nos próximos meses, muitas tensões, muitos debates. Eu acho que a sociedade vai ter que se mobilizar para poder impedir retrocessos, porque o que está evidente é que a extrema-direita, aliada com o Centrão, ela está se mobilizando, se movimentando para impedir que a esquerda vença as eleições em 2026. E, para poder fazer isso, eles topam qualquer coisa. Então, ontem nós tivemos uma demonstração cabal da disposição da direita e da extrema-direita, né, comandada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em fazer de tudo para que se altere essa conjuntura. Ontem, no Senado, presidido pelo Alcolumbre, foi aprovado, por exemplo, o marco temporal, né? Então, isso representa uma derrota, né, para os movimentos sociais, especialmente para os movimentos indígenas, e ela vai repercutir também, inclusive, na demarcação e na titulação de áreas de quilombo, porque é uma tese muito parecida
com a que foi defendida lá atrás, numa ação direta de inconstitucionalidade movida pelo então PFL. Né? Não sei se vocês se lembram desse partido, mas a tese é muito parecida. Né? E me parece que a direita não está disposta a parar por aí. Mas só o fato de atacar a demarcação de terras indígenas, isso já corresponde a um retrocesso gravíssimo que certamente vai repercutir no Supremo Tribunal Federal, porque no Supremo Tribunal Federal já há decisões no sentido de dizer que a tese do marco temporal é inconstitucional. Então, esse é um passo, e o que se seguiu na Câmara dos Deputados foi mais pavoroso ainda, né? Porque ali foram pautadas várias questões ao mesmo tempo, em que umas diziam respeito à cassação de deputados que tinham processos no Conselho de Ética, e o Hugo Mota pautou a cassação da Carla Zambelli juntamente com a do deputado Eduardo Braga, né? do Partido Socialismo e Liberdade. E duas situações completamente diferentes, e numa evidente estratégia de estabelecer um paralelo entre a conduta dos dois deputados, o que denuncia que houve uma manobra muito... Cláudio Braga, desculpem. Obrigado, amigo. O que denuncia que houve uma manobra muito, muito clara no sentido de estabelecer uma punição correspondente entre os dois e obter, de alguma forma, uma decisão que pudesse contemplar os interesses da Carla Zambelli. E, por outro lado, o Hugo Mota pauta a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e às pessoas que praticaram a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então, isso também é muito preocupante. E a anistia foi aprovada dentro de um tumulto sem precedentes lá na Câmara dos Deputados, porque o deputado do PSOL fez um protesto, né, alegando, inclusive, esse tratamento, né, que estaria sendo dispensado a ele, comparando o que foi o tratamento que foi dado a outros deputados que estão lá no Conselho de Ética e que praticaram condutas muito mais graves e até hoje, né, não foram punidos. Então, o Glauber fez um protesto diferente, porque, do ponto de vista ético, a crítica que ele fez ao presidente da Câmara dos Deputados é uma crítica razoável e justa. Ele estaria reclamando ali de que, apesar de ser tratado com tanto rigor no Conselho de Ética, nós temos um filho do Bolsonaro que está tramando sistematicamente golpes por cima de golpes contra o país, inclusive sanções econômicas, né, pelos Estados Unidos, e que nunca foi cassado. Nós temos a Carla Zambelli, que também é acusada de uma tentativa de golpe, inclusive de invadir o site do Supremo Tribunal Federal para fraudar decisões daquela corte. E como é que você vai estabelecer um parâmetro entre essas condutas desses deputados com a conduta do deputado do PSOL? Como é que o Glauber pode ser equiparado na sua conduta com Carla Zambelli, com Eduardo Bolsonaro e tantos outros que estão lá praticando condutas gravíssimas, né? O Glauber reclamou de que as suas alegações até hoje não foram ouvidas, não foram consideradas pelo Conselho de Ética, porque a forma como ele reagiu a uma agressão que foi praticada por um militante do MBL, aquele movimento
Brasil Livre, aquele movimento de extrema-direita, que, inclusive, foi um protagonista principal das mobilizações que derrubaram, que questionaram a presidenta Dilma e depois culminou com o impeachment dela. Esse movimento reacionário escalou um militante para atacar sistematicamente o Glauber e a mãe dele, que estava com Parkinson, internada, ou era Alzheimer, internada num hospital, e ele passou a atacar a mãe do deputado nos corredores do Congresso Nacional. E foi que houve uma reação do Glauber a esse militante do MBL. E é por isso que o Glauber está passando por um processo que pode culminar com sua cassação e a sua inelegibilidade por 8 anos. Então, não há parâmetro ético entre uma coisa e outra, mas o que está acontecendo naquele Congresso diz respeito a um acirramento das pautas em preparação para o 2026, com toda certeza. Tudo que ocorre lá, a partir desse momento, diz respeito a uma necessidade da direita e da extrema-direita de fazer uma dinâmica que possa contribuir de alguma forma para a alteração de uma conjuntura que não é favorável a ela até então. Em todos os cenários das pesquisas, apesar do desgaste do governo Lula, em vários momentos dessa trajetória, do seu mandato, o Lula continua sendo o favorito nas disputas contra os representantes da extrema-direita. Então, há uma ambiência de desespero desse projeto político, porque, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro foi preso, eles passaram a disputar entre si a liderança desse projeto. E o Bolsonaro não avaliou, a família Bolsonaro não avalizou o Tarcísio como candidato desse campo político, o governador lá de São Paulo, como vocês sabem. E isso provocou uma crise interna nesse campo político, né? Porque, ao mesmo tempo que a família Bolsonaro não avaliza o Tarcísio, a Michele Bolsonaro começa a fazer movimentações no sentido de liderar esse campo político. E aí nós, recentemente, tivemos uma outra crise dentro desse campo político da extrema-direita, quando a Michele Bolsonaro não avaliza também a aliança do Ciro Gomes com o bolsonarismo no Ceará. Os filhos do Bolsonaro passam a se desentender com a Michele a respeito disso, porque os filhos do Bolsonaro avalizavam e apoiavam essa aliança do Ciro Gomes no Ceará. Então, de novo, outra crise. E, para culminar, numa tentativa desesperada de solucionar, de encontrar uma solução para essa crise, o Flávio Bolsonaro é indicado pelo pai para ser o candidato a presidente da República desse grupo. E o que nós vimos foi o Flávio Bolsonaro anunciar a outra crise, essa dentro do Congresso Nacional. Ele ia dizer que ele só retira a candidatura dele, porque ele sabe que ele é muito fraco para poder disputar com a candidatura do Lula. Ele disse que só retira a candidatura dele, só retiraria se a anistia fosse pautada no Congresso Nacional. E aí não deu outra, né? Na calada da noite, as lideranças dos partidos do Centrão e do PL decidiram e impuseram Mota a pauta de ontem e de madrugada de hoje. E foi o que aconteceu. Evidentemente que essa anistia que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela ainda tem um caminho a percorrer, porque certamente ela vai ser apresentada em termos de questionamentos ao Supremo Tribunal Federal novamente. Ela tem vários problemas técnicos
que precisam ainda ser esclarecidos, né, devidamente pelos tribunais, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Você não imagina como é que um projeto de lei possa ser liderado por um presidiário, por uma pessoa que está presa. E esse projeto de lei, ele buscar especialmente anistiar uma pessoa, que é o Bolsonaro. Então, todas as técnicas que dizem respeito à anistia, elas direcionam na seguinte conclusão: a anistia ela tem que ser um debate amplo para situações conjunturais que dizem respeito a uma política criminal adotada num determinado momento, né? E isso se transforma num projeto de lei. Não é um projeto de lei para beneficiar um grupo restrito de pessoas, a um segmento ideológico, a uma liderança em particular. Esse é um problema de ordem constitucional que certamente vai ser questionado nessa medida que está tramitando no Congresso, né? Então, esse é um ponto importante. Então, eu queria, apresentando essas questões, já convidar a Daniela Fiquino, né, para ela poder fazer algumas reflexões a respeito disso tudo que está correndo, né? Porque isso está dentro da pauta da segurança pública, que envolve hoje a PEC da segurança, que talvez seja até menos polêmica do que o PL antifacção. E o PL antifacção está aí na beiradinha da pauta de hoje, quarta-feira, né, lá no Senado Federal. Eu estou sabendo que o novo relator no Senado, o Alessandro Vieira, já tem algumas modificações ao projeto que saiu lá da Câmara dos Deputados sobre a relatoria do DERIT, né? Então, Daniela, não sei se você já está pronta para poder entrar. Então, se você tiver, fique à vontade para fazer seus comentários. Super obrigada, Pedrosa. Oi, todo mundo que está aí. Pena que eu estou vendo vocês de longe. Depois, quando vocês forem falar, cheguem aqui pertinho para a gente poder se ver melhor. Primeiro, agradecer esse espaço e celebrar, né, o Dia dos Direitos Humanos aqui com vocês. É uma honra, né? Um dia que acho que rememora o nosso compromisso de luta, né? Ontem foi o Dia das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos nacionalmente, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e acho que é um dia para fortalecer essa rede, esse espaço de luta que a gente constrói, que vocês constroem, e a gente precisa mesmo conseguir construir pontes e força, né? Porque ouvindo aqui o Pedrosa, que aliás fez uma sempre excelente exposição, é sempre uma alegria ouvir o Pedrosa falar, né? Uma pessoa com uma capacidade de síntese, de análise, assim, impressionantes, com uma linguagem, enfim, né? Que coloca para a gente todos os desafios institucionais, né? Ou pelo menos boa parte deles, que a gente está atravessando nesse momento na história do nosso país, né? Acho que pegando aí essas provocações do Pedrosa, acho que a gente começa, não tem como começar o dia de hoje sem falar do que aconteceu ontem, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né? O que a gente viveu ontem foi um dia, de fato, muito difícil. O Senado, começando pelo Senado, que teve a aprovação, né, da PEC do marco temporal. Esse movimento já mostra uma sofisticação do embarreiramento deles aos direitos, da afronta deles aos direitos dos povos indígenas, né? Porque já havia sido aprovado, depois do Supremo dizer que o marco temporal não faz o menor sentido, rechaçar a tese do marco temporal, dizer que aquilo ali não tem a menor condição de existir, o Congresso já tinha aprovado, vocês devem se lembrar, um projeto de lei para retornar ao marco temporal, né? Reavivando o marco temporal, que está inclusive na pauta do Supremo Tribunal Federal. Aí o que o Congresso faz? Ah, não, então agora vamos propor uma emenda à Constituição. Isso significa que eles estão dobrando
né, o desafio contra os direitos dos povos indígenas, os direitos das comunidades tradicionais, porque agora, se essa PEC passar, e infelizmente tudo leva a crer que ela vai passar, a gente vai ter um dispositivo constitucional dizendo que o marco temporal resiste ali como um demarcador dos direitos dos povos indígenas, né? Que fala que os povos só têm direito às terras que ocupavam no dia 5 de outubro de 1988. Então, transformar isso numa emenda à Constituição torna muito mais difícil o trabalho do Supremo Tribunal Federal, né? Primeiro pelo desgaste institucional, né? Porque o Supremo disse uma vez que é inconstitucional, está prestes a dizer a segunda. A terceira vem uma PEC, vem uma proposta de emenda à Constituição, eles estão, né, dobrando mesmo os desafios e a corrosão entre os poderes também, a disputa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, porque, vejam, o Supremo não pode dizer que não pode passar a governar o país, né? Então, não pode dizer que tudo, embora tudo seja inconstitucional, não existe espaço democrático para que o Supremo Tribunal Federal simplesmente diga que tudo é inconstitucional. Então, a gente vive, eles estão trunfando o Supremo a cada dia, com uma lei mais inconstitucional que a outra, uma PEC mais inconstitucional que a outra, e essa sobrecarga, né, de projetos absurdos e de teses absolutamente violadoras dos direitos humanos, tornam a tarefa do Supremo Tribunal Federal muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal não está em bons lençóis, que a gente vê um momento em que essa questão toda do Banco Master está batendo, não sei se vocês estão acompanhando, né, as investigações sobre o Banco Master e as ligações com os ministros do Supremo, o fato de que tem coisas que foram colocadas em sigilo pelo relator do caso, o fato de que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal falou: olha, gente, não é todo mundo que pode pedir impeachment do ministro do Supremo Tribunal, não, é só uma pessoa específica lá, que é o procurador-geral da República, que pode pedir o impeachment. Então, tudo isso também está colocando o Supremo, isso fora os ataques dos bolsonaristas, né, que estão aí, que não vão parar. Então, isso tudo está colocando o Supremo num lugar difícil, né? Então, a gente tem um momento muito complicado. Nós, que somos do campo progressista, nunca apostamos no judiciário como uma saída democrática do nosso país, né? A gente sempre soube e sempre viveu isso, o judiciário, como um lugar de estreitamento de direitos, né? Muito mais do que de conquistas de direitos. E a gente talvez esteja chegando num momento de esgotamento também do Supremo Tribunal Federal como um lugar de reversão de certas coisas absurdas que o Congresso está fazendo. Como é que a gente vai seguir a partir daí, né? Um desafio democrático muito grande. Isso sem contar que o Supremo também está vivendo um momento difícil a partir da indicação do Messias, né? O advogado-geral da União, porque o Senado queria que fosse o antigo presidente do Senado, né? Os senadores, boa parte dos senadores alinhados ao governo, queria que fosse o antigo presidente do Senado. E ficou muito pé da vida com o governo Lula, o executivo, ter indicado Jorge Messias. E estão fazendo de tudo para esticar essa corda também. Ou seja, a gente está vivendo um momento de xadrez muito difícil em Brasília, muito difícil, que envolve o Supremo de um lado, o Congresso do outro e o próprio Executivo. Então, a gente está vivendo um momento de enorme conturbação. É nesse momento de enorme conturbação que é aprovada uma primeira votação, né? O próprio Senado vai ter que fazer uma segunda votação ainda, mas a PEC do marco temporal contra os direitos de terra e território, né, dos nossos povos, e ao mesmo tempo acontece o que aconteceu na Câmara dos Deputados ontem, com essa anistia absurda, né, essa anistia
que agora é chamada de dosimetria, enfim, que na verdade diminui barbaramente a pena que vai ser aplicada aos golpistas, né, e as pessoas que atuaram para essa tentativa de golpe aí em 8 de janeiro, e enfim, e também, né, durante um certo, não só no próprio dia 8 de janeiro, mas durante todo um momento histórico aí da nossa república. Então a gente está vivendo um cenário absurdamente difícil. A hora que o Max chegar, também quero dizer da minha solidariedade ao deputado Glauber Braga. O que ele vive lá dentro é terrível, terrível, terrível. Assim, ele que foi uma voz tem sido uma voz muito contundente sobre as arbitrariedades envolvendo emendas parlamentares, envolvendo a presidência do então presidente Arthur Lira, enfim. É terrível o que está acontecendo, e se a gente viver hoje, no Dia dos Direitos Humanos, a decisão sobre a cassação do mandato do Glauber, vai ser um dia absolutamente triste de a gente vivenciar. Mas voltando aqui rapidinho para o tema da segurança pública, quero chamar a atenção a uma coisa, ou a várias. Primeiro é dizer que desde o pacote anticrime, né, o pacote anticrime, que foi um pacote promovido pelo Sérgio Moro, ainda durante os anos Bolsonaro, o legislativo brasileiro tem se especializado muito em alterações brutais e rápidas de legislação penal. São muitas. A gente tem que ativar o sininho do Código Penal. A gente que é advogado tem que ativar o sininho do Código Penal para receber uma notificação. E sempre no sentido de aumentar, recrudescer as penas, né? Exatamente. A pauta do dia não é a garantia de direitos, não é desencarceramento, não é a preocupação com a criminalização excessiva e brutal dos jovens negros, né? Não é com ter alternativas penais para tirar os jovens das cadeias lotadas, não é para garantir direitos e evitar tortura, muito pelo contrário. O que está sendo feito no Congresso Nacional é um avanço do encarceramento em massa, um avanço da criminalização dos jovens negros, um avanço, um recrudescimento, um endurecimento penal, que é o quê? Ele é centrado nessa discussão do populismo penal, que estamos querendo o quê? Bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso até morrer. O que eles fizeram recentemente? Praticamente acabaram com o livramento condicional, com a progressão de regime virou uma coisa absurda. A audiência de custódia, eles modificaram também. A audiência de custódia foi modificada, tem uma série de coisas, de garantias das pessoas presas e de garantia que o sistema carcerário, o sistema prisional não exploda, minha gente. O que a gente está caminhando aqui é para explodir o sistema prisional. A gente, né, e Pedrosa, muito mais do que eu, né, monitora o sistema prisional no Maranhão, em outras partes. Assim, o que acontece com o sistema prisional brasileiro o abismo, né? A gente teve aí uma decisão dizendo que temos um estado de coisas inconstitucional, mas o que vai acontecer se essas legislações continuarem passando do jeito que estão passando, é uma explosão do sistema prisional brasileiro, é gente que só começa a progredir de regime ou a sair, digamos assim, do regime fechado, né, aquele que você começa já preso dentro de uma cadeia, para um regime semiaberto. Isso vai demorar, assim, a pessoa para chegar nisso vai ter que cumprir quase toda a pena, dependendo do crime. Quase, assim, um percentual absurdo da pena. Qual que é a proposta por trás disso? Manter essas pessoas presas para sempre? Explodir as facções no Brasil e esse cenário, né, de fortalecimento do crime também que acontece e é histórico no Brasil através dos ambientes de prisão.
Como é que a gente vai lidar com isso como uma sociedade que quer construir soluções para problemas graves de segurança pública que a gente tem? Mas quais são as opções que a gente tem para lidar com esses problemas, né? Que não são apostando na prisão como a única saída, porque ela não é uma saída. Então, assim, acho que já para fechar, né, que eu estou falando para caramba, queria também dizer que duas coisas sobre a PEC, e aí posso retomar depois, sobre a Sim. PEC da segurança e sobre o PL antifacção. De fato, a PEC da segurança pública, quando ela chega, ela foi uma proposta do executivo, né, do presidente, do ministro da Justiça, para o Congresso Nacional. E quando ela chega lá no Congresso Nacional, ela chega com uma boa redação até, assim, Sim. com alguns problemas e tal, algumas coisas que poderiam ser melhores, mas com uma boa redação. O problema é que o Congresso se especializou em aprovar os substitutivos que vêm do poço do inferno. Claro. Ontem o relator da PEC estava fazendo a apresentação dele no slide, que era assim, tem até ele muda todo o artigo 5º, inclui um monte de coisas no artigo 5º, que é o artigo central das garantias fundamentais. Ele está incluindo até um plebiscito sobre redução da maioridade penal, como um escopo dessa PEC para 2028. Dando jabuti, né? Uma coisa que não era para fazer. Não era para fazer isso, mas assim, a gente está perdendo capacidade combativa contra a loucura, o absurdo que acontece Agora, no Congresso Nacional. Daniela, sem querer te interromper, mas Claro. depende, né? Acho que a gente fica fazendo assim, até o Max entrar, a gente vai ter espaço para isso. O que chama atenção, né, é que, na verdade, não é um debate racional. Desde o início, quando a direita se posiciona contra a PEC da segurança, ela não está ali se posicionando tecnicamente. Me parece muito mais uma tentativa de desgaste do governo federal. Agora, o que me chamou a atenção nesse particular é que ali eles começaram a fazer um debate que associa setores da direita e da extrema-direita, na verdade, com a movimentação que as facções criminosas fazem. Primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo foi eles tentarem associar a facção criminosa ao terrorismo. E isso linkando lá com as tentativas de intervenção externa dos Estados Unidos na América Latina. Isso já foi uma coisa preocupante que não tem muito a ver com o debate de segurança pública. Me parece que ali era muito mais um desejo deles de tentar um outro golpe dentro do golpe que eles haviam tentado, né? Que é a intervenção externa. Isso foi uma coisa que chamou atenção. A outra, que foi também um debate totalmente falseado quando eles começaram a boicotar as prerrogativas da Polícia Federal em investigar as facções criminosas. Aquilo ali chamou muita atenção. Por quê? Porque o Banco Master comprovou que, na verdade, a Polícia Federal que está fazendo as grandes investigações no andar de cima, né? Então, quem é que compõe o andar de cima? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Quais são os setores que se relacionam no andar de cima? E aí a investigação do Banco Master comprovou que esse escândalo financeiro ele diz respeito também a um conjunto de financiadores de campanha da extrema-direita, né? Então, foi algo que a sociedade precisa estar muito bem informada para poder acompanhar essas movimentações que eles fazem, né? Porque não é propriamente a defesa da sociedade, né? É uma discussão de segurança pública. Me pareceu muito mais uma, uma, uma dinâmica de tentar pautar as bandeiras deles, né? No sentido de reafirmar o golpismo deles, mas não de defender a sociedade, de fazer esse discurso que eles costumam fazer, não é? De segurança pública, não é? de
e criminalização dos bandidos e tal. Não foi isso que foi feito durante a PEC da segurança pública, durante esse debate que foi feito lá na Câmara dos Deputados. Isso chamou muita atenção. Acho que isso deixou a direita descoberta. Mas, como a maior parte das pessoas que estão no campo político da extrema-direita não estão bem informadas, ou elas estão, na verdade, desinformadas sistematicamente, né? Então, eu acho que é um discurso que talvez ainda cole para os seguidores deles. É algo que o campo progressista precisa trabalhar melhor formas de informação que cheguem a furar essa bolha que está lá do outro lado, né? E uma outra reflexão, Daniela, é que eu acho que a direita ela estava totalmente nas cordas até um determinado momento, até a Operação Policial do Rio de Janeiro. Eu acho que a Operação Policial do Rio de Janeiro ela serviu para incendiar essa base social e dar um sinal de dizer assim, olha, chegamos no limite, ou a gente reage, ou nós estamos derrotados em 2026. E aí eu acho que a Operação do Rio de Janeiro serve para isso, né? Matando mais de 120 pessoas, boa parte delas sem passagem policial, teve até gente degolado, que não se sabe por quê, ali, e que muita coisa ainda precisa ser investigada, principalmente a partir de uma questão que surgiu agora, eclodiu agora. A prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que era um homem forte do Cláudio Castro, e que a Polícia Federal veio bem, a Polícia Federal de novo. Demonstrou por A mais B que ele tinha relações muito próximas com o Comando Vermelho. E aí, Daniela, quando a gente lembra que os chefões do Comando Vermelho não foram presos naquela operação, né? Eles pegaram só peixe miúdo, os caras certamente sabiam da operação, porque eles tinham um pé dentro do governo, né? Eu acho que esse é um outro elemento também importante para se debater. Desde a morte de Marielle Franco, né, até esses mais recentes episódios estão apenas confirmando que quem tem relações muito próximas com a criminalidade é essa extrema-direita, né? Eles nunca deixaram de ter essas relações. Para eles, o importante é se apropriar do dinheiro público e disputar o poder da forma como eles estão disputando. E outra coisa que você disse que eu acho muito importante também é uma metodologia de fascismo. Eles precisam tensionar os poderes da República, da democracia. Isso precisa estar sendo acionado o tempo todo como uma forma de mobilização da base social deles. Então, eu acho que essa estratégia de estar o tempo todo disputando constitucionalidade, né, ela tem a ver com a necessidade de desgaste do Poder Judiciário. Quanto mais desqualificado, quanto mais desgastado o Poder Judiciário, mais fácil vai ser dar o golpe. Eles sabem que o último anteparo de proteção ao golpismo, hoje no Brasil, continua sendo o Supremo Tribunal Federal. Então, para eles, é o próximo, né, a ser atacado. Então, eles precisam, de alguma forma, desmoralizar o Poder Judiciário. E essa história do Toffoli, assistindo a final da Libertadores com o advogado do Banco Master, foi também a gota d'água, porque termina enfraquecendo o que para nós nunca foi muito forte nesse aspecto da ética, né? O Supremo Tribunal Federal, mas num momento muito, muito delicado da República, em que o Supremo Tribunal Federal precisa estar forte, precisa não só parecer que é ético e honesto, né, como demonstrar cabalmente isso. Então, eu não posso, ninguém entende isso. Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal possui relações de amizade próxima, porque você embarcar num avião para assistir uma final da Libertadores num outro país significa uma amizade próxima. Como é que esses ministros, né, não têm um sistema de contenção e de regulação dessas condutas? Então, acho que esse é um debate também que precisa ser feito juntamente, porque
nos últimos anos, especialmente depois que foi desmascarada a Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal passou a ser um baluarte da democracia. Alguns ministros estão sendo vistos, inclusive, como heróis, né? Heróis da defesa da democracia, muito mais do que determinados políticos. Então, nós estamos hoje diante de um cenário de muita perplexidade também, porque ao mesmo tempo em que a gente precisa de partidos políticos coerentes e lideranças políticas coerentes, nós precisamos de representantes das instituições da República também com esse grau máximo de coerência para enfrentar o fascismo, né? Não sei se o Max já... Eu acho que ele entrou, hein, Pedrosa? Será? Vamos ver aí. Max, se você estiver por aí, a gente estava até olha falando... Olha o cara aí, ó. O cara aí. E aí, Max? Bom dia, gente. Bom dia, Daniela. Saudar a todas e todos. Estão acompanhando a gente aqui, né? Nosso mestre Luiz Antônio. Estava ouvindo aqui atentamente, meu cara. Bacana. É porque o plenário terminou tarde ontem e vai começar cedo hoje, 10h30, então tá uma correria danada. Mas eu estou atento aqui. Então você vai já entrando aqui, porque eu acho que você já deve ter sido informado, é um clima de bate-papo mesmo, né? E a gente estava analisando, não sei se você viu aí, as últimas movimentações do Congresso, que tem muito a ver com essa pauta da segurança pública, né? Tanto da PEC da segurança pública como do PL antifacção, estão embutidas aí muitas discussões a respeito das movimentações que o fascismo faz, que a extrema-direita faz, né? E ontem ficou muito evidente, né, que eles estão voltando à carga para tentar um novo golpe, né? Eles estão se preparando para 2026 de forma muito agressiva. E ontem foi uma demonstração disso. Aí a gente queria logo que você entrasse de estola nesse debate aí com a gente, explicando para a gente como é que você enxerga essas últimas movimentações aí da extrema-direita no Congresso Nacional, na relação com o Supremo Tribunal Federal. O que você acha disso? Primeiro, mais uma vez, desejar bom dia, obrigado pelo espaço, a oportunidade da gente acompanhar aqui, bater esse bate-papo. Quem está acompanhando a gente online aí, só para me autodescrever, sou um homem negro de pele clara, estou de barba, boné barreta preto, com a camisa preta e um blazer claro aqui também, com vocês. Luiz, acho que tem alguns fatores importantes assim, para a gente relembrar, fazendo uma conjuntura sobre esses momentos, né? Tanto do que nos levou a chegar, inclusive ontem, na votação da dosimetria, que é a redução da pena, né? E aí é importante chamar a atenção, essa redução não foi única e exclusiva para quem estava envolvido no dia 8, isso mexe com todo regramento penal. Então, vamos lembrar que o que impacta os nossos municípios, os nossos estados, são os crimes letais contra a vida, que é inclusive onde os governos e as prefeituras debruçam suas forças penais para tentar solucionar, né? Apesar de entender que eles não compreendem ou não fazem o debate da segurança pública ao nosso modo. Também é importante fazer um resgate aqui, camaradas, que a esquerda, de fato, ela não entra de cabeça, de forma qualificada, no debate sobre segurança pública. Se você pega as assembleias legislativas, o próprio Congresso, você vai ver que nós não estamos ocupando de forma massiva com o debate as comissões de segurança e também o debate sobre segurança pública. Muito porque a sociedade e eles, né? Mais eles, da extrema-direita, atribui a nós uma série de factóides que nós somos protetores de bandidos, etc., né? Coisa que aí eu quero trazer o gancho do que levou a gente à dosimetria. Olha só que interessante. Desde que começou esse processo aí do golpe recente, né, da tentativa de golpe recente, a extrema-direita começou a incorporar no discurso pautas que eram nossas do campo esquerda. Quem fazia a linha antipunitivista era nós. Quem queria debater revisão de pena, progressão de pena, inclusive pessoas que sequer foram julgadas dentro do sistema penitenciário, denunciando, né, todo ônus, né, da questão dos direitos humanos dentro do sistema penitenciário, era o nosso campo progressista, né? E eles agora tomaram isso para si, e a gente tem que fazer esse debate com eles, aproveitar e fazer esse enfrentamento junto com eles de quem de fato defendia essa ação. Eles não estão querendo debater isso do ponto da lógica profunda do debate sobre segurança pública, né? Eles estão apenas querendo se salvar.
Eles não são garantistas, né, Não deputado? são, não, nem de perto. Oportunistas. Nem de perto, nem Não, de perto. então Eles estão fazendo restringindo isso para um título muito específico do Código Penal, né? Assim, bem casuístico. bem, total, total. Que eu acho que é nesse momento que nós temos que nos debruçar. Nós estamos querendo fazer isso por regramento geral. Obviamente que crimes hediondos é muito complexo de você fazer esse debate, né? Mas tem uma série de pequenos delitos com menor potencial ofensivo que estão lutando os presídios aí, que estão fazendo uma série de outras ações e até violações de direitos das pessoas em liberdade, né? Que acaba que a força penal intribui nas periferias, como foi o caso do Rio de Janeiro, uma lógica praticamente perversa de entra para matar, se a pessoa tem passagem, tem pena de morte já estabelecida, enfim. Então, eles não estão querendo debater facção, nem estão querendo debater a segurança pública. Isso é apenas para se salvarem. Porque, vamos lá, se eles querem, de fato, combater a questão das facções, nós temos que rediscutir, por exemplo, acho que é um debate que nós temos que aprofundar, a lei sobre drogas. A lei sobre drogas hoje é o que mais encarcera nos estados. Ela inclusive, que tem colocado mão de obra para o crime organizado. O crime organizado no Brasil é diferente de outros países que não cresceram, né? Tem outros vários tipos de crime organizado, mas estou falando desse crime organizado hoje, está estabelecido nos territórios. Ele parte e nasce no sistema prisional, pela ausência, inclusive, de garantia de direitos do preso. Sim, e acaba que eles se fortalecem. E recrutando presos que cometeram pequenos delitos. É isso aí, Luiz. Esse é o detalhe. Então, por exemplo, vou dar um caso de um jovem, não sei se tem aqui algum companheiro ou companheira do Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade algumas vezes aí e nós temos uma ação em conjunto com um camarada aí, que é o Carcará, que faz um trabalho na favela da África. E um belo dia encontrei uma mãe que estava com seu filho, que está cumprindo medida de prisão, né, de internação lá. Ele foi pego furtando o celular na praia, né, aquela coisa toda. O juiz acabou encarcerando ele preventivamente. Quando ele chega no presídio, a mãe fala, olha, ele chegou no presídio, o presídio perguntou para ele de qual facção ele fazia. Só que ele não fazia parte de nenhuma facção. Só que na hora, o sistema prisional falou, olha, você tem que escolher um lado aqui. Sim, é assim que acontece em E todos. aí ele falou, poxa, eu moro na favela da África, eu vou dizer que eu sou daquela organização que está lá, né? para se proteger. Automaticamente nós estamos colocando mão de obra para esse sistema. Então nós precisamos primeiro rever esse processo de facção, nós precisamos rediscutir a lei sobre drogas, né? Acho que isso é fundamental para a gente começar a entender de fato. E obviamente que a favela virou bode expiatório para toda essa lógica de criminal, porque quando você pega, aí eu estava ouvindo você atentamente sobre o Rio de Janeiro, você pega que, na verdade, era um parlamentar que estava vazando informação. Só essa semana no Rio foi preso policial do BOP que vazava informação, o presidente da Câmara que supostamente lá avisou o parlamentar que tinha vindo com o Comando Vermelho, mas é a favela que sofre, toma tiro, sofre toda uma violência. E detalhe, não mudou nada. O Rio de Janeiro não está 1% mais seguro depois daquela operação. Pelo e o Comando Vermelho continua. Então, assim, acho que nós temos que fazer esse debate mais profundo e sincero. Violência se combate com garantia de direitos. E é nisso que nós temos que apegar, né, na nossa luta. E fazer um enfrentamento sincero. Essa turma da extrema-direita só está debatendo isso agora porque estão querendo salvar 2, 3 deles pistas lá, e não a massa carcerária como tudo, Sim. E não o sistema como tudo. E não fazer um debate real sobre qualidade direitos humanos, direitos humanos. Não. Pública, né? Então, assim, acho que inicialmente é isso. Eu queria ver se você tem mais alguma provocação, mas talvez seja o momento da gente começar. Esse debate vai ser o debate da eleição de 2026, sem dúvida nenhuma. Segurança pública vai permear. Você bem pontuou, Luiz, né? Não é à toa que fizeram essa ação no Rio, que é para reacender que a extrema-direita que tem a solução, e a solução é o quê? Polícia na rua e, desculpa aqui a palavra, pau na vagabundagem. Só que não é isso para a população que vai ouvir, é a saída. Porque para a dona Maria que sofre um furto ou um assalto na parada, ela quer isso mesmo. Só que ela não entende que a gente precisa rediscutir tudo. Se ela foi assaltada na parada, mas se ela tivesse ônibus rodando no horário certinho, ela de fato saberia que hora que o ônibus ia passar, ela não ia ficar exposta na parada. Se a gente tivesse iluminação pública eficiente, se a gente tivesse escola em tempo integral ou educação integrada, né, dentro dos territórios, creche para as mães que podem trabalhar, e aí não colocando a creche como depositório de criança, mas como parte fundamental das mães solos nesse país, para conseguir trabalhar com tranquilidade, dignidade, sem ter que saber onde o filho vai ficar depois de uma aula ou outra, sabe? Você precisa rediscutir uma série de coisas. Isso também ele impacta no desenho ou no formato que a gente chama, pensando a longo prazo, de segurança pública. Então, um pouco do debate da introdução, eu fico aqui para ouvir vocês.
Tá, Max. Max, eu tenho esse tempo até que horas? Me diz aí que a gente poder se organizar aqui contigo. Eu tenho até 10h30, porque eu vou estar em trânsito agora, mas eu só vou agora embarcar aqui com o pessoal, que eu vou sair de uma agenda, estou a caminho, e aí talvez eu fico aqui meio apagado só por esse momento, mas eu estou aqui. Tá, eu só queria, eu vou então aproveitar e fazer mais uma provocação a você, e a Daniela pode interromper também. Mas eu achei interessante quando você disse que a esquerda ela subestimou o debate da segurança pública ao longo de sua trajetória no país. Eu não sei se isso por conta da própria ditadura militar, né? De uma certa necessidade de fazer a crítica ao sistema de segurança pública, e depois, da forma como a direita, antes mesmo dessa ascensão da extrema-direita, né? A direita mesmo, essa direita com perfil de centrão, que está disseminada em vários setores da sociedade, inclusive na mídia, ela já fazia ataques aos movimentos de direitos humanos, já fazia ataques à própria esquerda, que dizia que o bandido era vítima, é sempre a vítima da sociedade. Bom, eles cresceram muito, inclusive com os programas policiais que projetaram figuras públicas da direita hoje, como é o caso do Ratinho, que elegeu até o filho governador, né? Esses programas policiais todos, eles alavancaram audiências em cima dessa crítica contra os setores progressistas, garantistas da sociedade, né? E, por outro lado, a gente teve poucos parlamentares, poucas lideranças de esquerda preocupadas com essa temática, fazendo debate em cima dessa temática, né? Enquanto a sociedade civil, os militantes de direitos humanos estavam lá na taca, como se diz, né? Enfrentando as questões e sendo atacados, a gente tinha, por outro lado, uma omissão parlamentar da esquerda, uma omissão do próprio ponto de vista do executivo. Algumas bandeiras de direitas, inclusive, sendo incorporadas por governos de esquerda, né? Nós temos questões aqui, por exemplo, nessas propostas que foram apresentadas, inclusive pelo governo Lula, que são questões que precisariam ser debatidas dentro de um campo progressista, né? Nós estamos diante por exemplo, de uma militarização das guardas municipais. Isso não gera debate? Exatamente. O que significa isso? Esse aumento das penas, quer dizer, isso é uma solução? Mesmo que o cara seja faccionado. Quando você viu, Max, lá aquelas prisões lá no Rio de Janeiro, que foram, inclusive, apresentadas nas redes sociais de muita gente, eu vi até adolescentes, gente saindo da adolescência e sendo preso como se fosse um monstro. Não vamos equiparar essas pessoas, quer dizer, aquele pessoal da ponta de rama do tráfico, que foram recrutados pelas facções criminosas, eles vão ser apenados da mesma forma que uma liderança do PCC, do Comando Vermelho. Como é que vai ser isso, né? Então, esses debates que a gente precisa fazer, e a esquerda precisa incorporar isso institucionalmente. E é o que a gente vê, assim, aqui e acolá alguns parlamentares preocupados com isso, mas a gente não vê propriamente os partidos políticos assumindo uma pauta de segurança pública de acordo com um debate progressista e assumindo, incorporando isso nos seus discursos de forma geral. A gente não vê isso. Por medo de perder voto, né? Por medo de atravessar uma conjuntura em que a população quer mais rigor, porque está acuada e desinformada. Então, eu queria que você comentasse essa conjuntura difícil também para nós, em termos de composição de campo progressista no debate, né? Perfeito, Luiz, olha só. Acho que tem uma coisa importante aí, quando a gente fala desse cenário do porquê, em tese, a esquerda poderia ter abandonado o debate sobre segurança pública. Primeiro porque a gente não pode falar de segurança pública sem falar dos atores de segurança pública, e isso envolve as polícias. E isso nós temos uma contradição muito grande, porque nós não somos, historicamente, no debate, favoráveis à forma como
a segurança pública se comportou com esses agentes de segurança pública? Primeiro, a militarização das forças, que parte de 64, né? Você tinha muita, ali no Rio Grande do Sul, as brigadas, você tinha até as guardas municipais que não eram armadas, isso que você colocou agora é um fator muito importante. Inclusive, nós temos, eu vi debate assim de, vamos armar a guarda municipal, inclusive tem parte das guardas municipais armadas. Isso gera uma série de... Com fuzis, inclusive, Marcos, a gente já tem visto guardas municipais com fuzis. Exatamente, assim, e, obviamente, inclusive grupos e campos da esquerda, nós, pode-se dizer que também, quando assumimos o governo, ficamos nessa chantagem. Então, vou dar uma experiência para você, assim. Brasília tinha aproximadamente, se juntar as forças, 14 mil homens nas forças policiais aqui. Então, qualquer governo fica nas cordas se essas 14 mil pessoas, né, agentes da força aí, resolve, por exemplo, boicotar a segurança pública. Nós já vimos isso no Espírito Santo e no Ceará um tempo desse atrás. Sim. As guardas aquarteladas. Então, assim, isso coloca um pânico, né, na população. Então, acaba que os governos e nosso campo não rompe o debate sincero com a comunidade para rediscutir uma modelagem de segurança pública que não perpasse só pela polícia, né? Perpasse, por isso que eu falei assim, né? Onde estão concentrados em teses os que eles chamam de crimes, e aí de todos os tipos, né? Em locais de maior vulnerabilidade, onde a garantia de direitos não está estabelecida, onde o Estado penal ele tem o seu ciclo completo, então o próprio policial é que prende, que julga, que condena, que sabota, que não leva para o sistema judiciário, faz tudo ali mesmo, no território. Ao contraponto que você tem outro crime organizado de colarinho branco, de alto poder aquisitivo, e veja vocês, o PCC hoje, nós tivemos acesso a um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a droga está em 3º e 4º lugar de movimentação do PCC. Os caras estão negociando em bolsa de valores, em postos de gasolina, em outras frentes, né, que dão mais recursos e dinheiro para ele limpo do que necessariamente ficar ali se submetendo ao tráfico de drogas, né? Então isso também é uma coisa para chamar a atenção. Então, assim, nós, de fato, temos essa dificuldade de fazer esse debate sincero. Qual é o melhor modelo de segurança pública? Que, obviamente, perpassa para a compreensão dos agentes de segurança pública hoje, não dá para excluir eles da forma como está hoje, né? Perpassa também pela lógica como foi estabelecida. Esses próprios agentes policiais, sobretudo os militares, também sofrem violência dentro das formas dos seus comandos, né? Então, você tem ali uma grande pressão entre oficiais e praças, né? Então, massivamente, oficiais e praças ficam ali tendo uma relação muito tensa, né? E acaba que tem um adoecimento também da tropa. Então, esse modelo não é bom para ninguém, nem para a população, nem para os próprios agentes de segurança. Então, lá atrás nós debatemos o ciclo completo das polícias, nós debatemos lá atrás uma política pública com cidadania, com foco no território, nós temos alguns ensaios. O problema é que quem toca a agenda na ponta não é o governo federal, são os estados, os municípios. E aí é que está o gargalo, né? Aí é que está, de fato, a nossa maior dificuldade, porque aquele policial, ora ele está desprestigiado na população, ora ele está supervalorizado, como é o caso do Distrito Federal, tem poder absoluto, né? Não tem nenhum outro órgão que regule as forças, então você não tem ouvidorias independentes, você tem dificuldade de ter corregedorias com transparência das ações policiais diversas, né? Eu moro em periferia, sei muito bem como a polícia atua nos territórios, então isso é outro fator importantíssimo, né? Então, assim, esse debate a gente pede porque não dá tempo de explicar isso tudo para uma pessoa que sofreu violência. Não tem como a gente falar isso tudo para uma pessoa que quer o emergencial agora. Para ela, o emergencial é a viatura na porta de casa. Sim. Então, assim, nós vamos ter que enfrentar isso mudando a matriz e a lógica de governança e governabilidade das cidades. E os movimentos populares sociais juntos com isso. Acho que nós temos que denunciar isso, né? Juntos com isso, de fato. Então, por que o crime ou o tráfico de droga está tão estabelecido e tem aí feito uma aliança ou um debate com a juventude? Primeiro, porque ele dá poder, prestígio e reconhecimento social, Luiz Antônio. Qual é o espaço da sociedade civil e da agenda da política pública que dá para esse jovem poder, status e prestígio social? As escolas não estão com qualidade eficiente, ele não se sente... E uma renda também, né, deputado? A renda, sem dúvida nenhuma. O fator econômico
contribui muito. E, obviamente, que nós não estamos aqui dizendo que todo o território está envolvido com o crime organizado. Também é uma coisa que não dá para dizer que é uma verdade, nem pode falar que é uma verdade. Sim. O problema é que alguns se submetem pela própria lógica, e aí eu vou tentar pegar um dado do DF, tá? Eu não tenho os dados aprofundados do conjunto da nação, tem alguns dados pontuais, mas vou falar do DF. O Distrito Federal, quando a gente foi fazer uma pesquisa com o núcleo de ação inicial aqui, que é mais para criança e adolescente, que vão para as audiências de custódia, dentro do estabelecido pelo ECA, seja prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou de internação, aqueles que estavam em internação, em sua maioria por crimes análogos ao tráfico de drogas, ou por assalto repetitivo, eles tinham abandonado, 60%, tinham abandonado a escola 2 anos antes, Luiz. E ninguém perguntou onde estava esse jovem. Verdade. A escola não foi atrás, ninguém foi atrás, mas o Estado Penal pegou ele. Então isso também é uma coisa importante, sabe? Para chamar a atenção. Não é um debate fácil. Eu estive em São Paulo agora com o Senhor da Paz e um conjunto de parlamentares e governadores debatendo boas práticas em segurança pública, e é impressionante que os estados, né, que reduziram drasticamente crimes letais contra a vida, por exemplo, que é o que eles mais focam, ou que aumentou a sensação de segurança, como Espírito Santo, a própria Brasília, né, mas também a Paraíba tem feito um trabalho nesse sentido, Rio Grande do Sul, foi intervindo no território. Né? Não foi só colocando mais polícia, foi intervindo no território, levando saúde mental, CAPS, sabe? Levando outros equipamentos culturais, melhorando a urbanidade. Então, assim, isso é um conjunto, entrar, Daniela. É um pacote. Pode entrar, Daniela. É bate-papo, vai lá. Vou entrar, então. Primeiro, Max, queria só te dizer, cara, nossa solidariedade por tudo que o seu partido e o deputado Glauber Braga sofreram na noite de ontem, né, na tarde e noite de ontem. A ideia de caçar o mandato do Glauber é uma atrocidade democrática absurda, assim. E vão caçar, gente. Eu também acho que vão, depois de tudo. Foi um acordo mesmo, sabe? Entregar o Glauber, fazer a dosimetria, um congresso que é o pior de todos os cenários possíveis. É terrível, é terrível. Mas entrando aqui no debate da segurança pública e pegando de onde você estava, talvez, Max, acho que é importante a gente salientar também o quanto São Paulo retrocedeu com o Derrite Tarcísio, né? O quanto o que havia de mais de melhor prática lá com as gestões anteriores era a questão das câmeras. Eles retrocederam com tudo e entraram com um nível de letalidade em São Paulo que é, assim, né, absurdo, que está equivalente... A letalidade nos discursos, né? Nos discursos, desmontaram as câmeras, tiraram todos os comandos de batalhão para botar na mão das pessoas que iriam fazer a política de extermínio, de genocídio das pessoas, da população negra, enfim. É um grande, grande absurdo que a gente está vivendo em diversas das unidades da federação, em Goiás, com o Caiado, né? Enfim, a gente tem expoentes do populismo penal e do recrudescimento penal se tornando os grandes arautos desse discurso em toda parte. E aí, concordando muito com o Max, a gente precisa criar, e com o Pedrosa, que estava falando mesmo também, a gente precisa criar figuras progressistas, né, que tenham coragem, né, incentivar essa coragem de entrar no debate. E entrar no debate sem dizer que existem contradições que a gente precisa superar. A gente não pode dizer que as facções, não pode ter medo de dizer que o ambiente prisional incentiva a organização de grupos armados. A gente não pode ter medo de dizer que a presença de grupos armados nas periferias, ela é nefasta para a vida dessas populações. Sim. A gente não pode ter medo de dizer as nossas contradições históricas e falar o que, né, e cair para dentro do debate como ele precisa ser feito. Com política social, com desencarceramento, né, enfim, se a gente continuar apostando
na matança e no inchaço do sistema prisional, isso, além de ser absolutamente violador dos direitos das populações negras de forma desproporcional, absurdamente desproporcional, ela ainda é uma não solução, né? Ela vai levar isso tudo a uma explosão cada vez maior. Gente... Isso virou um mercado, Daniela, isso virou um mercado. É um mercado. Começar o debate sobre privatização dos presídios, não sei se está rolando nos estados de vocês, mas aqui já rolou. Né? Então, assim, isso virou de fato um mercado. Você pontuou, Daniela. Preso trabalhando com incentivos fiscais para empresas, a empresa recolher encargos sociais e botando preso para trabalhar. Não, porque se for discutir encargo social, a empresa não apoia as atividades em presídios. Então, é uma forma de privatização, é uma forma de colocar o trabalho do preso, né, a favor do aumento da margem de lucro. Do lucro do empresário, exatamente. Não está a serviço de um projeto que tenha qualquer coisa... Ressocializador, né? Empregabilidade, nada disso. E a gente, em Pedrinhas, pega os relatos das pessoas que não estão sendo pagas, que não estão tendo redução de pena, assim, contabilizada direito com trabalho, ou seja, é uma loucura. Dentro dessa lógica. E aí tem um outro fator, e eu quero agradecer, Daniela, assim, a solidariedade. Hoje nós vamos fazer um ato para se tudo der certo lá no anexo 2 também, né, em solidariedade ao Glauber. De fato, é um congresso de 2 pesos e 2 medidas, né, não estão tratando na proporcionalidade regimental. Né? Então, você tem, por exemplo, um parlamentar que está há quase 1 ano fora do Brasil recebendo sem trabalhar. Isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo. Você tem outros 2 que fugiram e os mandatos continuam intactos. É um escárnio na cara da população, sabe? E coloca o Glauber, porque o Glauber faz o enfrentamento, sabe? O Glauber, ele vai para cima dessa turma e a gente sabe muito bem. E o Glauber já tinha um enfrentamento muito grande com o Lira, por conta do orçamento secreto. Então, isso eles não vão esquecer facilmente. O orçamento secreto hoje está sendo monitorado pelo Supremo, em grande parte por conta das denúncias lá atrás que o Glauber fazia, denúncias corajosas. Né? Exatamente. Eu queria ir só, assim, pontuando, acho que é isso, né? Falando sobre São Paulo. Pessoal, nós vamos abrir também para as inscrições aí. A gente não está fazendo no formato de palestra. O pessoal que está querendo falar, vai logo avisando aí, que o pessoal da organização vai escalando aqui para a gente poder colocar a pergunta, ou então vocês mesmos perguntarem. Pode continuar, Marcos. Eu queria pontuar, Luiz, assim, uma coisa importante. A Daniela trouxe aí a questão da relação São Paulo, né, que é quando as câmaras corporais são incluídas, você tem uma redução da letalidade policial, e quando elas são retiradas, você tem um visível aumento nos dados. Isso mostra a ordem legítima do Estado para matar, né? Então, assim, não estão preocupados em identificar, não estão preocupados em punir, não estão preocupados em discutir, né, de fato, quem são os fornecedores, como essa lógica funciona. Então, e obviamente também que nesse bolo, como aconteceu no Rio de Janeiro, vai também aí o esquema de arquivo. Você passa porque também não é toda a corporação, mas existe uma relação muito intrínseca das forças de segurança com o crime organizado aí, desde o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Mas o Derrite fez uma que é importante chamar atenção para o nosso debate, na linha de facção. Eles queriam tirar a Polícia Federal da autonomia de intervenção de investigação, prisão e ação nos estados. Né? O primeiro texto, só se o governador pedisse. Olha só, vamos pegar, se esse projeto tivesse passado, o que aconteceu no Rio de Janeiro com Cláudio Castro e o presidente lá da Câmara, da Assembleia Legislativa, não ia aprender nunca esses caras. Não ia aprender nunca esses caras. Então, é nisso que está envolvido, é porque chegam neles. Luiz, você falou do Banco Master, é outro ponto. A Polícia Federal estava investigando, chegou em gente com foro privilegiado. Aí o ministro faz aquela viagemzinha, avoca a relatoria de um caso, bota sob sigilo e impede a Polícia Federal de continuar investigando numa cara dura. Por isso que eu também não saldo. Eu tenho muito respeito às instituições, mas se vocês que me acompanham ou não, né, nas minhas redes é @MaxMarcelDF, eu não falo um elogio a ministro do STF, porque eu não acredito na justiça burguesa. Esses caras, sabe, historicamente,
a maioria embranquecida, não garante acesso à justiça. Eu tenho algumas ressalvas, né? Não é porque nesse momento eles estão olhando para uma era que a gente tem compreensão de que foram golpistas. Eu estava conversando com colegas meus da advocacia e a gente fazendo a reflexão seguinte, que nós, advogados de pobres, nós não temos como falar com ministros, nós não temos como falar com desembargadores. Os juízes das comarcas de base são os mais difíceis para atender a gente. Eles não conseguem. E essa turma, esses empresários, bandidos, né, eles têm relações verdadeiramente promíscuas com o poder judiciário, com as instituições do sistema de justiça. Então, eu acho que é uma justiça fascista mesmo. Eu acho que a gente tem que ter um olhar desconfiado, né, para o poder judiciário. Olha o escândalo no STJ com venda de sentença. É porque a imprensa não noticia no volume. Um absurdo. Ligado à terra. Os caras tudo vendendo sentença. Terra, né? E a gente precisa também frisar isso, ligado ao TJ do Mato Grosso, o TJ da Bahia. Exatamente. O Piauí, tem vários estados aí que já houve investigações comprovando isso. Desembargadores que ganham teto. Então não é sobre dinheiro só, é sobre poder. Ou mais. Eles ganham muito mais que o teto. O CNJ teve que dizer que o máximo do teto que eles poderiam ganhar é o teto, que eles só poderiam ter de equivalentes de penduricalhos o valor do teto. Então, ele pegou o teto e fez o teto na resolução do CNJ. Para tentar colocar alguma moralidade. Explica para a população que essa galera, que é uma pequena elite, vai ter compreensão de como é que funciona na prática a sobrevivência interna numa favela. Não, sabe? É uma loucura, gente. É inexplicável. Isso. Então, assim, nem na favela, nem no território, né? Nem no acampamento. Nem no campo, nem no povo da floresta. Né? Então, assim, infelizmente é essa que nós também temos, nós precisamos também romper, por isso que eu acho que é fundamental uma tarefa do campo progressista. Não só eleger figuras, mas também colocar nossas figuras no judiciário, né? Ontem eu estava no Peregum, você tinha um grupo de juristas negros, assim, né? De advogados, estava a Vera Lúcia, que é a ministra lá do STE, né? Do Supremo, que a gente quer, do TSE, que a gente quer que ela seja a primeira-ministra negra também do STF, é uma luta grande. Então, nós temos que também começar a intervir nesse lugar. Mas falando do DERIT, é isso, assim, eles fizeram na lei antifacção deles a retirada colocando sob pretexto que não tinham autonomia, na verdade, o controle da ação que chegava neles. Né? Foi derrotado no texto 2 vezes, mas foi defendido em plenário pelo Cláudio Castro. Foi defendido em plenário pelo Cláudio Castro, essa insanidade. Acompanhado de Tarcísio e acompanhado de Caiado. Gente, depois daquela intervenção que fizeram no alemão, você pode ver, juntaram todos os governadores da extrema-direita para seguir nessa lógica. Isso é um plano deles. Sim, né? Verdade. Eles controlam o crime organizado, não querem chegar no patamar e nem que chegue neles, né? Porque esse é o grande medo deles. E aí nós vamos ter que debater, de fato, qual é o grande fator de violência, né? Então, assim, é um debate longo, é um debate necessário, mas que nós temos que fazê-lo, assim, né? Temos que fazer. Pessoal, quem está na sala pode fazer pergunta, tá? Nós temos uma previsão de término até 10h30, então nós temos pouco tempo aí. Quem quiser fazer, pode fazer, ou por escrito, ou abre o vídeo aí e faz, tá? Mas eu achei que o debate está pegando fogo, né? E só para complementar, enquanto o pessoal cria coragem para perguntar, Max e Daniela, a questão da PEC da segurança, de alguma forma, toca nessas questões aí, porque, de alguma forma, a proposta do governo, nesse ponto eu acho positivo, ela tenta coordenar, do ponto de vista de diretrizes, o funcionamento da segurança pública. E eu acho que é aí que eles perceberam a jogada, né? E aí eles se espantaram com essa possibilidade, porque o que traz vantagem para eles?
são sistemas de segurança pública sob o controle de governador, sem controle, né? Porque você não coordena, você não diz qual é a diretriz, e aí eles podem fazer o que eles quiserem, inclusive acobertar crimes. Mas, Pedrosa, deixa eu só discordar de você em um ponto, tá? Veja, e não é sobre o mérito da PEC na sua proposição original, não. Sobre isso eu concordo com você. Sim. Acho que a PEC, na sua proposição original, ela tinha fatores de fortalecimento e coordenação interfederativa a partir do governo federal, que eram absolutamente importantes e relevantes, Sim. assim como outros mecanismos, né, de dados, enfim, do SUSP, etc. Mas o problema é que a PEC da segurança pública ela vai se tornar um cavalo de Troia. Com uma boa intenção, o governo botou para correr, botou para circular uma PEC para mudar a Constituição, né? Óbvio, uma PEC, né? Para mudar a Constituição nesse cenário sobre segurança pública. Qual é a chance disso dar certo, gente? Isso vai ser um cavalo de Troia, já está sendo um cavalo de Troia. O que vai acontecer, o que está acontecendo com tudo, vai sair um monstro da Câmara, vai sair um monstro, e aí quando chegar no Senado, o Senado pega esse monstro e transforma num monstro um pouquinho menor, para todo mundo falar, ufa, nossa, deu uma melhoradinha, né? Não era aquela coisa horrorosa que a Câmara votou. Mas assim, eu acho, honestamente, um erro mudar a Constituição sobre a segurança pública. Eu não vejo onde a gente vai ganhar. Dessa, né? Não vejo onde a gente vai ganhar. Acho que a gente vai, assim, tomar de lavada. Daniela, nós do Movimento de Direitos Humanos, desde que houve o golpe da Dilma, a gente sempre tem recusado fazer alguma proposta de PL nessa conjuntura agora, porque por mais boa intenção que se tenha, geralmente a coisa sai totalmente comprometida, né? Porque eles viram do avesso. Então, essa realmente foi uma preocupação estratégica. Agora, eu acho que o governo Lula teve um momento que ele estava acuado, porque terminaram associando o governo com facções criminosas. Eles já vinham fazendo isso há algum tempo, né? Então, depois que ocorreu a Operação do Rio de Janeiro, a coisa recrudesceu. Mas a proposta de segurança, a PEC da segurança, ela foi proposta em maio, né? Já foi numa conjuntura em que a correlação de forças não estava tão incendiada. Depois disso, ocorreram vários episódios que esgarçaram as possibilidades de o governo... Já estava ruim e piorou, né? Piorou enormemente, né? Sim, é verdade. Setembro, outubro, né? Que eu acho que foram os meses que o governo foi surpreendido. Mas eu acho que num congresso como esse, né, independentemente de estar em crise ou não a relação com o governo, a possibilidade de você fazer um debate equilibrado sobre segurança pública, né, é terrível. uma proposta legislativa é mínima, também concordo. É mínima. E eles tinham na mão a Operação Carbono Zero, e até usaram isso, né? Que como uma estratégia, eu acho, melhor de entrega do governo sobre segurança pública, Sim, né? E é sim. claro que a direita nota isso, sabe disso, enfim. Claro, e agora o novo alvo de ali... ataque é a Polícia Federal, né? Exatamente. Na hora que se descobriu aquele lance das fintechs, né, Exato. Ali eu acho que foi o ponto mais alto de atuação do governo, em que o governo teve um maior respaldo da opinião pública, inclusive, porque se percebeu o andar de cima. Então, era a partir dali que tinha que ser a condução dos debates. E mostrou a importância da Polícia Federal independente ali, viu? Independência. Com certeza. E aí eu acho que o governo não soube explorar ao máximo, né, nas suas tecnologias de mídia, esse debate que fazia contraposição com o que foi o governo Bolsonaro, que ele saiu derrubando delegados de Polícia Federal, de cargos estratégicos, para poder manietar a Polícia Federal. Era totalmente diferente, né? A Polícia Federal não tinha independência, né? E com esse governo, nós estávamos e estamos ainda no caminho certo em termos de atuação da Polícia Federal, mas só que agora com a possibilidade, né, de algo dar errado nesse sentido. Né? Perfeito. Vamos ver como é que vai ser a tramitação disso, né? No Senado também, mas a correlação de forças
com a proximidade de 2026, ela está totalmente desequilibrada. Nós não temos número para enfrentar esse povo lá no Congresso, né? Não temos número, e acho assim, é isso, tudo que o Executivo for botar para tramitar nessa área, isso vale para a PEC da Segurança Pública e para o PL Antifacção, a chance do tiro sair pela culatra é muito grande, é enorme. Então, e aí assim, entra também o Gilmar, né, Max? Não sei se tu concorda comigo. E assim, do ponto de vista da estratégia e da pertinência da proposta, ele colocou aquela proposta de contenção do impeachment dos ministros do Supremo também num momento muito delicado, né? Aquilo ali se juntou com uma série de outras questões dentro do Congresso Nacional. Embora eu ache que, em tese, uma proposta de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal precisa ser atualizada. Você não pode ter critérios distintos para presidente da República dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas é possível fazer um debate como esse agora, né? Agora, que é necessário proteger os ministros do Supremo de impeachments oportunistas, é evidente. E é o plano da extrema-direita, né? Lotear o Senado. Essa é a tarefa deles, fazer o máximo de número de senadores. Para fazer o cerco supremo, né? Para fazer a chantagem primeiro, né? E, obviamente, depois destituir. São 81 pedidos de impeachment já, de ministro do Supremo. Então, nós não estamos diante de uma situação regular, normal. Não é. Nós estamos diante de um estado de exceção em curso. Né? Total. Nós estamos diante de uma tentativa de imposição de um golpe institucional que ainda não cessou. E o primeiro passo disso eles estão anunciando publicamente, é fazer grande maioria no Congresso, no Senado especialmente, para poder derrubar o Supremo Tribunal Federal. Né? Exatamente. Eu defendo assim, que acho que para tudo ter mandato, ter período é importante. Né? Pode ser por 10 anos, 20 anos, mas que tenha um tempo. Porque a alternância de poder, a alternância de nomes é fundamental na política, no judiciário, no Tribunal de Contas, até para evitar, enfim, essas castas, né, que acabam depois, tanto para ambos os lados, mas para um, claro, de proteção, né, de salvaguardas. Né? Eu não sei como funciona de verdade em outros países, mas acho que isso é um debate que pode aprofundar. Agora, não da forma como essa turma quer fazer, né? Que é, na verdade, um achaque completo à instituição, né? Querendo aí quase que uma chantagem. O Gilmar é uma pessoa controversa, né, Luiz? O Gilmar é uma figura, assim... Eu acho que, nesse momento, qualquer coisa que o Supremo faça com o Congresso, ele só com pressão popular que segura esse Congresso. Foi assim com a PEC da bandidagem. Depois dessa do Toffoli, Max, esse debate ficou totalmente comprometido, né? Totalmente, exato. É isso que é difícil, né? É difícil, assim, fica complicado mesmo, né? Mas para pressionar essa relação, é isso que nós temos que formar. Pelo menos a nossa formação política parte dessa, né? Sem poder popular, sem participação social plena, a nossa democracia ela não é completa, né? Não é porque nós fomos eleitos, as pessoas foram eleitas, que isso é carta branca para legislar, né? A gente é parte de uma representação popular. Obviamente que alguns é representação de segmentos corporativos, segmentos muito bem definidos do poder econômico, acho que é uma barreira para romper nos partidos, sobretudo também do nosso campo, para também chegar no legislativo. E aí eu quero fazer aqui um ponto. Acho que o MST tem feito um trabalho muito importante nesse sentido, né, que entendeu que, além da luta, também podia botar nomes no legislativo. Acho que isso é um avanço ali importante para ter a defesa deles. E é isso, assim, você vê o que aconteceu na PEC da blindagem, né? Foi depois que a população foi para a rua, mostrou força, que a pauta ficou ruim, porque todo mundo começa a pressionar esses parlamentares na rua, na ponta, no bairro deles, sabe? Então é isso, assim. Acho que esse é o segredo da democracia para os próximos anos, né? É a mobilização popular. Não, sem isso a gente está perdido, gente.
Se a gente não se mobilizar e não incentivar a mobilização popular, e não ter disso uma prática do nosso cotidiano, das nossas vidas, do nosso fazer político, a gente está perdido. Temos que apostar e ir com tudo. Isso. Gente, eu vou pedir desculpa, viu, porque... A gente está encerrando já, Max. Eu queria só que tu fizesse aí 15 segundos tua fala final e já pode se despedir, tá? Gente, eu quero demais, aqui que eu estou dentro do carro aqui, eu quero demais agradecer cada um aqui, agradecer a oportunidade, né, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos ter convidado a gente, estamos à disposição sempre de vocês. Também estamos, viu, Daniel Luiz, à disposição de receber de vocês recomendações, indicações de projetos de leis, que a gente possa modernizar, possa também fazer nos nossos estados e municípios, para exatamente ir mudando essa visão que nós debatemos aqui. Acho que isso é importante, né? A direita faz muito isso, eles apresentam projetos unificados, apresentam 100 de uma vez, né? Então é isso, saudar a qualificação desse debate, dizer que é importante e necessário realizarmos mais, viu? Muito obrigado. Valeu, Max. Obrigado pela tua participação. Abração. Obrigada, querido. Um prazer. Um abraço. Um abraço. Pessoal, nós estamos sem perguntas, estamos chegando no final. Vou abrir aqui para a Daniela fazer também a fala final e logo depois a gente faz o encerramento. O nosso debate, o nosso bate-papo vai estar no YouTube da entidade. Quem quiser depois recorra, recomendem aos amigos, às pessoas que estavam inclusive com a expectativa de acompanhar ao vivo esse debate aqui no YouTube, mas não foi possível. A plenária caiu, fui avisado aqui, então nós não tivemos perguntas por hoje. Daniela, faz as tuas observações finais, e logo depois a gente encerra, tá? Pedrosa, primeiro eu queria dizer... Alessandra, fala aí, Alessandra. Oi, Alessandra. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom, vai lá. Na verdade, não é nem pergunta. Bom dia, né? Primeiro. Bom dia. Não é nem pergunta, assim, a gente acaba que fica muito satisfeito com as colocações e análise, né, muito precisa da infeliz conjuntura que a gente tem atravessado aí nos últimos períodos e principalmente nos últimos dias, né? Desde então, essa movimentação do Congresso Nacional para tentar enganar o povo mesmo, mais uma vez, né? Enganar o povo e passar por cima de tudo, inclusive da legislação atual. Então, a gente vê atrocidades e atrocidades acontecendo, com uma composição que é impossível a gente falar de correlação de forças na gestão de um governo, né? Mesmo sendo um governo democrático, com uma composição de Congresso desse. Eu acho que nós temos que trabalhar isso pensando os desafios que nós temos para o próximo período, para o próximo ano, que é um ano eleitoral. A gente precisa provocar, a gente precisa conversar, precisa fazer corpo a corpo, trabalho de base com a população brasileira, com a classe trabalhadora que está iludida, confusa com tantas informações, né? Com tantas informações, aliás, com tantas desinformações, né? Porque hoje, infelizmente, a direita presta para isso, não para informar, mas para desinformar aquilo que é de direito, aquilo que é legal. E aí, o nosso desafio está muito nisso, né? De olhar para o projeto que nós queremos e ouvir. A gente precisa ir para o corpo a corpo, a gente fez isso no passado, a gente fez muito bem isso. E hoje quem faz, infelizmente, é a direita, que fala exatamente aquilo que a dona que foi assaltada na parada, que o Max fez o paralelo aí, né? Fez o exemplo, quer ouvir. Eles falam, olha, Deus vai cuidar de você. Não se preocupe que Deus vai cuidar de você. E ela já está tão desamparada que ela vai acreditar que Deus vai cuidar dela mesma e pronto. Não tem mais ninguém. É onde ela pode se apegar, né? Onde ela pode se cuidar, onde ela pode se, né? Onde é o único viés, o único caminho para o cuidado, para o amparo, o conforto dela. E excusando o Estado de uma obrigação de fazer segurança pública. Excusando o Estado de fazer o seu trabalho, de fazer o seu serviço, né? Com tanto impostos que a gente paga, com tanto esforço da classe trabalhadora em fazer um Estado ser funcional, o Congresso Nacional trata a gente como apenas isso, né? Massa para funcionamento do Estado, contrário aos direitos políticos e sociais da classe trabalhadora e do Brasil como um todo, né? Aqui nós sabemos que só quem tem privilégio é quem tem dinheiro. E só tem justiça também quem consegue pagar para ter ela.
Então, a gente vê um nível de corrupção, um nível de seletivismo no processo, um nível de seletivismo no acesso à justiça, um nível de seletivismo, inclusive na segurança pública, na hora de eliminar a nossa companheira, a nossa companheirada preta, pobre, periférica, né? Está bem aí ditado como as coisas têm acontecido há muitos anos nesse país, e, infelizmente, eu sinto retrocesso desde 1500, né, com a invasão em que matou muitos nossos povos indígenas, escravizou muitos nossos povos negros aí. Eu acho que era isso, assim, que eu queria fazer um comentário. Acho que a maioria das pessoas estava muito na expectativa de fazer os comentários ali no YouTube, porque a gente acostumou com esse bate-papo do Pedrosa, ficar dialogando, né, no YouTube. Mas eu acho que foi bom, a gente tem um material muito rico para ir para a publicação, né? Inclusive Sim. para revisitar e poder fazer essa A maior parte das movimentação de pessoas, na incidência. verdade, visitam, Acho que foi muito visitam. bom, muito bom. Tá, É Alessandra, isso. valeu. Acho que é isso mesmo. Ale, uma alegria te ouvir, querida. Acho que você também trouxe esse desabafo, essa análise toda de tudo que está acontecendo e do classismo, enfim, né? Da opressão que isso significa na nossa história também, né? É muito terrível. Eu queria muito agradecer, amigos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, amigas queridas, amigos queridos. Acho que a gente tem tido uma caminhada muito feliz juntas e uma admiração mesmo da Justiça Global pelo trabalho que vocês e o que o Movimento Nacional de Direitos Humanos tem feito. E nesse dia dos direitos humanos, a gente poder estar junto é muito especial, viu? Agradeço muito, a gente se reconhece, eu fico até emocionada, na verdade. Obrigada, pessoal, pelo convite. Sempre que quiserem, estou por aqui. Pedrosa, é só me chamar. Tá Me certo. chama que eu vou. Chamo Mas, mesmo. mais tarde a gente vai conversar sobre outros assuntos que eu já sei que você confirmou presença, ainda bem, que a gente tem muitas coisas para resolver. E, gente, muito obrigada, viu? Espero que a gente esteja fazendo a previsão demoníaca aqui, mas que daqui a pouco a gente volte para fazer o balanço, né, no meio do ano que vem a gente faz o balanço antes do processo eleitoral, e aí a gente recupera essas coisas e fala, nossa, a gente estava pensando isso, isso e isso lá no fim do ano passado e tal. Obrigada, gente, mas vamos vigilante, porque agora, sem brincadeira, os desafios não são fáceis, não. Vamos precisar de todo mundo. Obrigada. Isso, vamos precisar de todo mundo. Pessoal, estamos chegando ao final. A agenda dos nossos convidados não permitiu a gente prolongar muito, mesmo a gente não tinha proposta de ficar muitas horas debatendo. Esse vídeo vai ficar à disposição para a formação política das pessoas, para as pessoas que têm interesse no assunto. Ontem teve muita gente que entrou nas redes sociais perguntando para mim como é que podia fazer para debater e tal. Então, esse vídeo vai ficar à disposição, tá? Que se vocês precisarem recorrer a ele novamente, né, vai estar lá no YouTube oficial da SMDH. Eu quero agradecer aos que puderam permanecer até o final, agradecer também ao pessoal da plenária, que terminou caindo por falta de internet lá no local, mas todo mundo também, segundo os comentários, estava empolgado também participando e ouvindo o nosso debate aqui, que vai ficar à disposição para eles também, tá? Então, agradecimento a todos, aquele abraço, obrigado por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.